Que a paz de Jesus esteja com todos. Boa noite, irmãos. O tema que eu trago para o dia de hoje é uma reflexão em torno da paz, a conquista da paz. Jesus nos ensinou e afirmou que Ele nos deixou a sua paz e deu a sua paz, mas não a paz como o mundo entende, porque é importante fazer a distinção entre a paz de Jesus e a paz do mundo. A paz do mundo, nesses planos que nós vivemos ainda inferiores, muitas vezes é uma paz que se constitui, na verdade, de um estacionamento do espírito, enquanto que a paz de Jesus é algo mais transcendente, que está no íntimo da alma, que supera a compreensão das entidades humanas. Mas nos dias atuais, fica muito difícil nós adquirirmos a paz. Nós aspiramos tanto essa paz, é tão desejado, de termos a serenidade do nosso espírito, a calma necessária para a realização dos nossos propósitos aqui na Terra. Por vários fatores, principalmente nos dias atuais, tribulados, em que a tecnologia de ponta cada vez mais tem avançado, em detrimento daqueles impositivos mais nobres do ser. Nós temos deixado de lado as questões existenciais, o aprofundamento do nosso espírito mortal, do nosso conhecimento, do nosso aprendizado aqui na Terra. Porque a tecnologia moderna de ponta, ela nos facilita a vida cada vez mais, torna tudo mais fácil, mais rápido, mais acessível, as distâncias diminuem, a interação social se alarga em todos os pontos do mundo, mas aí há um paradoxo, que apesar dessa interação social mais facilitada pelos mecanismos virtuais das tecnologias modernas, nós vivemos cada vez mais solitários, cada vez mais sozinhos, apesar de tanta interação social, porque a internet, ela nos faculta essa facilidade da velocidade de informações, de conexões com semelhantes, mas ao mesmo tempo ela prejudica as interações sociais, aquele apego humano de proximidade, de interação social, de convivência, de tu falar, conversar, olho no olho, de pegar na mão, está cada vez mais esquecido. Apesar dos avanços tecnológicos de ponta que facilitam a nossa vida, hoje cada vez mais enfermidades se alastram, e eu cito duas bastante importantes, que talvez tenham uma correlação nos dias de hoje com as tecnologias de ponta, que são a depressão e o suicídio, cada vez mais crescentes nos dias atuais. Claro que a depressão e o suicídio, eles têm multifacetas, é um problema muito complexo que talvez não seja tão fácil de explicar, mas estudiosos do pensamento cada vez mais fazem a correlação do suicídio, da depressão, cada vez mais agravados hoje em dia, com uma correlação com os dias atuais e com o momento que nós vivemos, continuamente interligados, conectados via as mídias sociais,
Há estudos, por exemplo, que nações bastante desenvolvidas, e eu cito os Estados Unidos da América, onde o desenvolvimento tecnológico de ponta está muito acima até que das nações subdesenvolvidas, o número de suicídios cada vez mais aumenta exponencialmente, principalmente durante o período da pandemia, né? Cada vez mais, e atingindo todas as camadas sociais, jovens, pessoas mais maduras. Quanto aos jovens, aumentou ainda mais, um fator muito preocupante, porque ele atinge uma faixa etária ali entre 10 e 24 anos de idade. Cada vez mais se vê relação de suicídios nas estatísticas na América do Norte de jovens entre 10 e 24 anos de idade, muito relacionado pelas imposições da mídia avançada e das tecnologias de ponta, do vazio existencial. E está essas mortes relacionadas, e está entre as principais causas de morte entre jovens entre 10 e 24 anos de idade. Realmente é muito preocupante o cenário atual, porque se tu olhar para as mídias sociais e os jovens acessam, e os adultos também, né? Há a imposição de uma vida quase que surreal, fantástica, idealizada na perfeição, porque ali se apresentam pessoas que apontam uma vida idealizada, perfeita, uma vida editada pelas mídias sociais, uma vida editada que de pouco tem real. E aqueles indivíduos que não conseguem se enquadrar dentro daquele padrão, às vezes de beleza e de sucesso, cada vez mais impostos pela modernidade, sente-se num estado de inadequação social, de sofrimento. Então, não conseguem achar um sentido para suas vidas a partir do momento que eles não conseguem alcançar esse objetivo de sucesso social cada vez mais exigente nos dias de hoje. Então, apesar de nós vivermos momentos de avanço tecnológico, a parte de interação social ficou prejudicada, o sentimento emocional ficou prejudicada. A automação do ser humano tem se dado cada vez mais automaticamente, em detrimento daqueles valores éticos, quais são da fraternidade, da caridade, da fraternidade, que tem ficado à parte, em detrimento das questões mais profundas do ser. Diante desse cenário que nós vivemos atualmente, a conquista da paz torna-se prioritária para nós alcançarmos. Jesus disse: eu deixo a minha paz e minha paz eu dou, mas não é a paz como o mundo entende, porque a paz dos nossos círculos terrenos, no momento que nós vivemos, nos círculos de mais baixa inferioridade moral, elas, às vezes, é apenas o estacionamento das esferas mais sublimes. Ela é o trabalho contínuo de elevação espiritual, no caminho de ascensão para uma luz eterna. Então, estamos muito longe daquele entendimento que ser realmente a paz verdadeira, a paz de Cristo,
porque ela excede a nossa compreensão, o nosso entendimento, né? Porque a paz de Cristo, ela mora no íntimo do nosso ser, né? Ela é cultivada dentro do nosso espírito imortal e se constitui a nossa paz no sentimento do dever cumprido, de estarmos em sintonia com as leis da vida. Porque a paz do mundo, vejamos, a paz do mundo, até o mundo proporciona certos acordos neste terreno. Por exemplo, a paz das nações, hoje temos a Ucrânia em guerra com a Rússia, a Palestina em guerra com Israel. A paz das nações, às vezes, se constitui apenas no momentâneo silenciar das máquinas de destruição em massa. A paz dos ociosos, a paz dos abastados, às vezes se constitui na preguiça ineficaz dos ociosos contumazes, se constitui na fuga do trabalho, nos viciados de toda ordem, é o estado de entorpecimento dos seus sentidos, naqueles viciados pelo alimento, a paz para eles se constitui no estômago recheado de alimento, mesmo que assim se constitua o vazio existencial, o vazio do íntimo, da falta de preenchimento do vazio existencial. Então, devemos buscar a paz, aquela paz ensinada por Jesus, porque a paz, ela se transmite, ela se reflete. No momento que o indivíduo ele adquire paz no seu lar, ele transmite essa paz para os demais moradores da casa. Quando numa vizinhança existe uma família pacífica, esse sentimento se transforma, se irradia pelo bairro, pela cidade, pelo país. Quando existe uma rua com sentimentos pacificadores, eles também se expandem para toda a região, pelo mundo. Então a paz, ela irradia, o sentimento de paz, ela irradia para os semelhantes. Por isso, muito importante, o cultivo da paz. Da mesma forma, quando nós cultivamos o sentido contrário de transtorno, de revolta, de inquietação, nós transmitimos esses sentimentos para os outros semelhantes. É só nós percebermos num lar totalmente desestruturado, onde os irmãos brigam, onde os cônjuges não têm uma sintonia, uma harmonia, onde pai briga com filho, filho briga com pai, onde há essa turbulência toda, ela contamina todos no ambiente. Pode ser no lar, no ambiente do trabalho, pode ser apenas uma pessoa que esteja em estado de desequilíbrio suficiente para espalhar discórdia, perturbação, desarmonia. Por isso que é tão importante cultivar esta paz que Jesus nos ensinou. E ela se constitui naquele ensinamento. Jesus nos diz: eu deixo a minha paz eu dou, mas não como o mundo a dá. Ela se constitui nos ensinamentos, nos postulados ensinados por Ele mesmo, que devemos ser vivenciados diariamente.
buscar servir ao semelhante, buscar harmonia interior. Existe uma frase cunhada pelo padre Zezinho, um padre da Igreja Católica, muito conhecido pela evangelização através da música, lá desde a década de 60, que ele mesmo afirma ser pequenos sermões musicados, né, e que atingem as pessoas de uma forma mais ampla, músicas que eles faziam 20 anos, 40 anos atrás, até hoje são cantadas e são mini sermões. E ele cunhou um termo muito importante, que faz parte de um livro até escrito por ele mesmo. Ele cunhou o termo da paz inquieta, que meio que entra em harmonia com os conceitos ensinados por Joana de Ângeles. O que seria a paz inquieta? Não é aquela paz que é entendida pelo mundo, que geralmente a gente tem o conceito que a paz é simplesmente o sossego sem ação. Isso não passa, esse sossego sem ação, apenas de letargia, de modorra, de falta de ação, de paralisia. A paz inquieta que ensina o padre Zezinho é aquela que nós adquirimos a paz e agora o objetivo nosso é transmiti-la ao nosso semelhante. É a paz inquieta, porque nós já estamos em paz e nós vamos buscar ao nosso semelhante o mesmo sentimento que eu estou sentindo. Eu quero a paz também do semelhante. Então, eu ajudo aquele que sofre da dependência química, eu ajudo a criança órfã, eu ajudo as pessoas miseráveis que estão desamparadas em vilas, os desamparados na rua, os desvalidos. Isso sim é a paz inquieta e também entra em consonância com o ensinamento do Espírito Joana de Ângeles. A paz, ela tem que ter ação, não é aquele sentimento, aquela crença que a paz é a falta de ação, de se estirar nas redes, de ficar num modo contemplativo da vida. Isso não é paz, isso é paralisia, isso é estagnação. A paz pede ação contínua, mas devemos cultivar essa paz em nós, esse estado de equilíbrio de nós, de harmonia com tudo em que há na vida, um sentimento fraterno de solidariedade, porque a paz pura, aquela ensinada por Cristo, mesmo que nós ainda não tenhamos a compreensão exatamente do sentimento que ele nos explica, ela transcende, ela vai num estado íntimo de harmonia pura, de sossego da alma, de iluminação interior, porque os espíritos superiores, eles se caracterizam pela luminosidade. Nós somos apagados espiritualmente. Infelizmente, talvez poucos aqui acendam uma centelha de luz por já entender os postulados ensinados por Cristo e por já entender qual o real sentido da vida. Os espíritos das esferas superiores, eles têm a luz acesa, porque eles têm a paz dentro de nós. Devemos acender essa luz dentro de nós à medida em que nós nos equilibramos, deixamos um pouco as viciações do plano terreno, porque o conceito de paz no nosso mundo é aquele de nós estarmos em paz
financeiramente, estarmos em paz sem o conflito do nosso colega, estarmos em paz por ter um lar, mas essa é uma paz muito superficial, porque esta paz, ela pode ser sacudida a qualquer momento, por qualquer vicissitude da vida, por qualquer contrariedade. Então, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de interferência externa que pode nos abalar a nossa paz. Então, às vezes, até conseguimos esse estado de plenitude, de sossego, mas costuma não durar muito, tendo em vista que a vida é cheia de altos e baixos. Mas devemos perseverar sempre, devemos servir, amar ao próximo, buscar servir a vida. Isso não quer dizer que nós devemos ficar indiferentes às provocações do mal, nem leniência com a crueldade, e sim estar em estado de vigilância contínua, sem que deixar os altos e baixos da vida nos interfiram no nosso equilíbrio. A paz é, sim, a busca prioritária do ser humano. Muitos se revoltam. Nós trazemos de outras encarnações uma bagagem muito pesada, e a todos nós, em diferentes graus de culpa, nós trazemos a bagagem das culpas do passado, dos erros cometidos deliberadamente, em que nós prejudicamos o semelhante, nós transgredimos as leis divinas e muitas vezes nos revoltamos, e nós nos manifestamos o nosso desespero doentio ante as provas da vida, quando o correto é silenciar o nosso espírito e ter a resignação e agradecer a vida, ao Pai maior, pela oportunidade de repararmos as nossas chagas espirituais, porque nós temos outra oportunidade preciosa de aprendizado, outra oportunidade preciosa de poder servir e fazer uma nova jornada, um novo caminho, uma nova história. A partir de hoje, desde o nosso nascimento, já colhemos muitas dores, né? Já colhemos muitos infortúnios, tivemos momentos de felicidade, tivemos momentos de vitória, mas assim é a vida, um constante aprendizado. E o mundo que nós vivemos é uma escola abençoada para nós, os espíritos imortais, e desejamos todos nós alcançar um degrau a mais, passar de ano da vida, subir a uma série mais elevada e nos libertarmos pouco a pouco das nossas imperfeições, alcançando os altiplanos de luz e de graça e de serenidade e da felicidade tão almejada por todos nós. Esse é o objetivo maior. E com a ajuda dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos espíritos amigos que nos intuem, nos dando força diária para que isso aconteça. Se todos estamos aqui, é que todos acreditamos que podemos melhorar a cada dia. Mesmo que às vezes nós sucumbimos, às vezes, pelas vicissitudes do dia a dia, às vezes a gente tem pequenas quedas, mas principalmente devemos perseverar, porque a vitória é certa e todos nós devemos a procurar.
Então, a paz é essencial à nossa conquista para o triunfo do nosso espírito imortal. A mensagem que eu tinha para hoje era esta. Agora, no momento do passe, vou pedir para todos que peçam aos seus anjos da guarda, segundo o merecimento de cada um, possa receber ali na sala esses fluidos que vêm lá do mais alto, a centelha divina do amor, que alivia nossas dores físicas e morais, nos libertando, nos dando força moral para continuar a nossa jornada evolutiva, que possamos sair daqui amparados e fortalecidos cada vez mais nos ideais do Cristo, o nosso Salvador. Que assim seja.